Que isso, moleque? O canibal de Milwaukee. Que ele comeu 17 pessoas. Bora ver? Pô, vocês estão de brincadeira. Eu vou me cagar de medo aqui, pô. Tá maluco? Vocês estão de sacanagem comigo, vocês, pô. Bota, vê aí. Que vê aí, gente? Pô, que vê aí, gente? Danada. Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Cara, esse coroa aqui, ele é o sucessor daquele Cid Moreira, né? Pô, que vozeirão, filho. Não, ele é o sucessor do Cid, pô. O Moreira. Recentemente, a Netflix lançou um seriado chamado Dahmer, um canibal americano, que conta a história do serial killer Jeffrey Dahmer. História essa que, diga-se de passagem, é repleta de detalhes bizarros. A série, apesar de não ser documental, é baseada na história real e tenta demonstrar um pouco da crueldade cometida por Dahmer. Pelo fato da série ter revivido um caso que aconteceu anos atrás, nós resolvemos relatar esse caso aqui no canal. Então vem comigo que eu te conto todos os detalhes da vida de Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Pô, tá maluco, velho? Que isso? Tem série Netflix disso, é isso? Nascido no dia 21 de maio de 1960 como Jeffrey Lionel Dahmer, estamos falando de um dos piores serial killers da história. Oriundo de uma família de classe média da pequena cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos, desde muito novo, Dahmer demonstrava um certo apreço por coisas mórbidas. Quando criança, seus pais notaram que ele adorava coisas relacionadas à morte, tanto que ele chegou a colecionar carcaças de animais mortos. Pô, que isso, perto cara? de casa. Bom, muito mais bizarro que isso, o pai de Dahmer notou como o filho ficava emocionado ao escutar os sons de ossos de animais quebrando. Na adolescência, o estranho menino e sua família se mudaram para Bath Township, um pequeno município localizado no estado de Ohio. Nessa época, Dahmer passou a beber muito e rapidamente se tornou alcoólatra. Ele bebia frequentemente na escola, muitas vezes escondendo cerveja e outras bebidas em um grande casaco do exército que sempre usava. Nessa época, Dahmer também se descobriu gay. Conforme sua sexualidade florescia, eram desenvolvidas suas fantasias sexuais, que não eram nada normais. Seus desejos eram os mais estranhos possíveis, desde fazer sexo à força com outros homens, até relações sexuais extremamente violentas. Ele ficava excitado só de pensar na ideia de dominar e controlar completamente outra pessoa. A partir desse desejo estranho, você já consegue ter uma ideia dos horrores que Dahmer cometeu. À medida que esses desejos proibidos ficavam cada vez mais fortes, Dahmer foi se rendendo a eles. Até que, algumas semanas depois de se formar no ensino médio, ele se entregou completamente aos seus desejos proibidos e cometeu Caralho, olha a cabeça do cara, primeiro velho. assassinato. Quando seus pais se separaram, Dahmer e sua mãe permaneceram na casa em que moravam, e seu pai e seu irmão foram morar em outro lugar. Com isso, quando sua mãe viajava, Dahmer ficava sozinho em casa e fazia o que bem entendia. Em uma dessas ocasiões, ele convidou um garoto chamado Steven Mark Hicks, de 18 anos, para beber algumas cervejas em sua casa. Steven iria para um show de rock na região, mas decidiu ir até a casa de Dahmer antes do show. Depois de A algumas presinha, né? cervejas, Steven decidiu ir para o show, o que deixou Jeffrey irritado. Antes de sair, quando Steven estava de costas, Dahmer deu um golpe em sua nuca e depois o estrangulou até a morte. Que Mas a isso, pior parte cara? ainda estava por vir. Depois de matar o jovem, Jeffrey tirou a sua roupa e se masturbou em frente ao seu cadáver. Puta. O corpo de Steven foi dissecado por Dahmer, que teve seus ossos removidos e esmagados e sua carne dissolvida com ácido. Essa foi a primeira vez que ele matou alguém. Um ato que iria se repetir muitas vezes nos próximos anos.
Apesar de ser um terrível assassino, a imagem que Jeffrey passava para as pessoas era de um jovem calmo, agradável e que estava tentando encontrar uma maneira de ganhar a vida. Depois de terminar o ensino médio, Dahmer até entrou na Universidade de Ohio, mas largou os estudos tempos depois por causa dos seus problemas com álcool. Ele também serviu no exército durante 2 anos, antes do seu alcoolismo se tornar um problema grave. Após ser dispensado do exército, Dahmer foi morar na casa de sua avó, no subúrbio da cidade de Milwaukee. Tempos depois, descobriram que Dahmer tinha drogado e abusado de 2 soldados no exército. Em Milwaukee, seus crimes continuaram. Ele cometeu vários crimes sexuais, como se masturbar na frente de menores de idade, drogar Puta homens que e pariu, depois vai abusá-los tomar no em casas cu, de cara. banho gays. Em setembro de 1987, ele voltou a cometer assassinato, dessa vez matando um homem chamado Steven Tuomi, de 25 anos. Os dois se conheceram em um bar e Dahmer convenceu Tuomi a ir até um quarto de hotel em que ele estava hospedado. Segundo Dahmer, disse à polícia tempos depois, seu objetivo era apenas drogar e estuprar Tuomi. Mas ele acordou na manhã seguinte com a mão machucada e o cadáver de Tuomi debaixo da sua cama. Após o assassinato de Steven Tuomi, Jeffrey Dahmer não parou mais. Ele então passou a procurar jovens em bares gays e atraí-los para a casa da sua avó. Mano, eu não vou ver essa série Netflix não, viado. Eu não vou ver não, mano. Porque eu não consigo, mano, ver essas paradas muito pesadas, mano. Eu não consigo, eu fico mal, tá ligado? Drogava, estuprava e depois os matava. Neste período, ele matou mais 3 jovens, até que ele foi preso por abusar sexualmente de um menino de 13 anos. Puta Por causa que dessa pariu. acusação, Jeffrey cumpriu 8 meses de pena. Que Mesmo isso? preso, o desejo de matar só aumentava. O problema é que só matar não era o suficiente. Dahmer gostava de praticar atos sexuais e, posteriormente, passou a guardar pequenos troféus de suas vítimas. Essa prática começou quando ele conheceu um modelo de 24 anos chamado Anthony Sears. Os dois se conheceram em um bar. Depois de ir para casa com Dahmer, Anthony foi drogado, estuprado e estrangulado até a morte. Para guardar uma recordação do crime, Jeffrey guardou a cabeça e as genitais de Anthony em potes cheios de acetona. Quando Dahmer mudou para sua própria casa, ele levou os membros de Anthony que estavam guardados. Nos 2 anos seguintes, enquanto morava sozinho em uma pequena casa no centro da cidade, ele cometeu boa parte dos seus 17 assassinatos. O modus operandi costumava ser o mesmo. Ele atraía jovens para sua casa, muitas vezes oferecendo dinheiro para posarem nus, mas, na verdade, o que Dahmer fazia era um convite para conhecer a morte de uma forma cruel. Quanto mais gente matava, mais frio e depravado ele ficava. O assassino, então, passou a tirar fotos. Pô, pela minha audiência a séries de criminais, né? Netflix e tal, essas porra que eu fico vendo aí, How to Get Away, aquele Criminal Minds, tá ligado? Essas porra aí que eu vejo. Pô, quanto mais esses serial killers aí da vida, que eu não sei, pô, o quanto disso é só ficção, o quanto é baseado em fatos reais, né? Mas quanto mais os caras, pô, eles vão fazendo, eles vão, em teoria, libertando esse desejo maldito que eles têm de, pô, fazer merda, né? Mais eles ficam incontroláveis, né? Então, assim, o começo que, em teoria, é bem organizado, passa a ser um atropelo de merda até eles serem achados, né? É muito doido. Perde o limite, pois é. O cara vai ganhando confiança. Eu assisti... A Elaine gosta dessas porra todas de assistir, né? Então, eu já assisti muito com ela, Criminal Minds e tal, essas porra. Já assisti muita coisa disso. As vítimas mortas. E também a dissolver a carne e os ossos dos jovens que matava. Como recordação, ele costumava guardar o crânio das vítimas. E quando você acha que não poderia ficar mais bizarro, Não. Dahmer começou a se interessar pelo canibalismo. Não. Ele passou a conservar partes dos corpos de suas vítimas na geladeira de casa.
Mesmo com tantos jovens desaparecendo de forma misteriosa, ninguém desconfiou que Jeffrey era um terrível serial killer. Até que no dia 22 de julho de 1991, a polícia finalmente descobriu sobre os crimes Valeu, cometidos Filipão. Tamo por junto, meu rei. Jeffrey Dahmer atraiu para sua casa um homem chamado Tracy Edwards, de 32 anos. Assim como fez com suas outras vítimas, ele ofereceu dinheiro para Tracy posar nu para fotos. Mas quando chegaram na casa de Dahmer, o homem foi surpreendido com uma faca e obrigado a tirar a roupa. Aterrorizado, Tracy convenceu Dahmer de que os dois eram amigos e que não precisava ameaçá-lo com uma faca. Após Dahmer baixar a guarda, Tracy deu um soco no rosto do serial killer e saiu correndo pela porta da frente. Ao encontrar um carro da polícia na rua, ele contou tudo o que tinha acontecido e as autoridades Valeu, Elite, pelos 3 meses. Tamo junto, meu para rei. a casa de Dahmer. Lá, a polícia encontrou fotos de cadáveres desmembrados. Além disso, também foram encontradas 4 cabeças decepadas na cozinha e um total de 7 crânios. Na geladeira, também havia várias partes do corpo, incluindo 2 corações humanos. Em um dos quartos, a polícia encontrou um tambor de onde saía um cheiro forte. Ao conferir dentro do tambor, a polícia encontrou 3 corpos humanos desmembrados, sendo dissolvidos em ácido. Já preso, Jeffrey Dahmer assumiu todos os 17 assassinatos que tinha cometido. Foram feitas 15 acusações contra ele, que recebeu 15 sentenças de prisão perpétua. Rapidamente, tornou-se famoso por ser um dos piores assassinos em série da história. No dia 28 de novembro de 1994, Jeffrey Dahmer experimentou um pouco do próprio veneno. Enquanto estava preso, ele pensou várias vezes em tirar a própria vida, mas nunca teve oportunidade. Até que ele encontrou um outro prisioneiro chamado Christopher Scarver, que o espancou até a morte com uma barra de ferro no banheiro da prisão. Segundo os relatos de Scarver, Dahmer não revidou e nem tentou se defender, como se ele tivesse aceitado o seu destino. E assim, chegou ao fim a série de assassinatos de Jeffrey Dahmer. Bom, se você quiser saber mais detalhes deste caso, aí você pode assistir a série da Netflix, que inclusive está recebendo muitos elogios. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal da Fatos Desconhecidos. Não vou conseguir assistir essa série. Não vou conseguir. Já vi que é mais uma que eu não vou conseguir assistir. Não mesmo, assim. Impressionante.